probleminha aqui, vamos dar início à nossa reunião aqui hoje à tarde, agradecendo a doutora Tassiane Ramalho, a doutora Carol Domiciano e Madeleine, são médicas preparadas, que trabalham no setor público, no setor privado, e que vão nos brindar com seus conhecimentos, debatendo aqui com esse público aqui de algumas mulheres que fazem parte de algumas cooperativas aqui do nosso estado, aproveitando também a oportunidade para agradecer nossos colaboradores aqui do sistema e de ter organizado, principalmente a Ana Margarida, a Ana Teixeira e a Josilma, por ter organizado e estruturado essa tarde de debates. Então, é muito importante que as mulheres façam o cuidado, a prevenção do câncer de mama, o câncer de útero, ou seja, da saúde da mulher como um todo. Então, muito grato, doutora Tassiane, doutora Carol, por ter nos atendido nesse nosso convite. Aproveito também para cumprimentar o amigo, o colega, doutor Walter Ramalho, presidente da Unimed João Pessoa, que tem feito um trabalho extraordinário, não só agora durante a Covid, mas também que a Unimed tem toda uma estruturação de programas, não só para os seus colaboradores, quanto também para seus cooperados e os nossos usuários, que são mais de 130 mil clientes, extremamente bem atendidos aqui pela nossa Unimed João Pessoa. Então, muito obrigado e passo a palavra agora para o doutor Walter fazer sua abertura também, né, nessa tarde de hoje. Pronto, liberaram agora. Estão me ouvindo agora, não? Alô, André, Pacelli? Alô, André, estão me liberando? Estão me ouvindo, não? Alô? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. É com grande satisfação que a gente começa agora esse webinário sobre câncer de mama e detecção precoce em favor da saúde da mulher. E é com prazer que eu apresento aqui as nossas médicas presentes, para que vai conversar com todos nós sobre esse assunto, e deixo desde já que qualquer um pode mandar suas perguntas, que a gente vai estar tentando ao máximo respondê-las aqui, quais são as suas dúvidas. E eu quero agradecer a presença da doutora Tassiana Campos, que é médica mastologista, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Mastologia e membro do Comitê de Ética do Conselho Regional de Medicina. Boa tarde, doutora Tassiana. Doutora Carolina Domiciano, que é médica ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva e robótica, doutora em medicina pelo IAMPSE, São Paulo, professora adjunta do Departamento de Ginecologia da Universidade Federal da Paraíba. Boa tarde, doutora Carolina. E eu quero passar a palavra para a doutora Tassiana, que vai nos falar sobre a prevenção e como fazer a investigação do câncer, para detectar o câncer de mama a tempo e ter uma vida saudável. Obrigada, Madeleine, é uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer à doutora André as palavras elogiosas. E nós estamos em pleno Outubro Rosa, né? Eu saúdo todas as mulheres, inclusive algumas que estão aqui presentes conosco, e todos que estão em casa assistindo, e todos em geral, tanto os homens como as mulheres, mas o mês de outubro é um mês bem voltado realmente para a saúde da mulher e especialmente para o combate ao câncer de mama. Eu venho com essa camisa, que é a camisa que traz o tema do Outubro Rosa, vinculado esse ano pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que diz quanto antes, melhor. E esse é realmente o maior conselho que eu dou a todas as mulheres. Quanto antes se cuidar, melhor. Como eu falei, o Outubro Rosa é um mês de combate ao câncer de mama. Por onde nós formos em todo o planeta, nós vamos encontrar os grandes monumentos iluminados na cor de rosa. Isso é um alerta que nós temos mundialmente para as mulheres a respeito do câncer de mama. O câncer de mama cresce a cada ano, a sua incidência cresce a cada ano. A gente costuma dizer que o principal fator de risco para o câncer de mama é ser mulher, e embora que em alguns homens ele também possa
acometer, mas apenas 1% dos casos atinge os homens. Então, 99% dos casos de câncer de mama ocorrem nas mulheres. Então, de fato, o principal fator de risco é ser mulher. A questão de ter ou não parente com câncer de mama não deixa as demais livres de ter a doença. Ou seja, se eu não tenho parente, nenhum parente com câncer de mama, isso quer dizer que eu não vou ter câncer de mama. Isso não é verdade. Toda mulher está sujeita a um maior ou menor risco de desenvolver a doença. E o que é que a gente deve fazer? Primeiro, nós temos à nossa disposição o diagnóstico precoce. O câncer de mama não é uma sentença de morte, então você pode diagnosticar o câncer de mama e no início, se for diagnosticado precocemente, você pode tratar e curar a paciente. Então, o diagnóstico precoce é realmente o grande pulo do gato. Quando a gente diagnostica tumores bem iniciais, a gente pode até dizer que os tumores menor do que 1 centímetro, assim, são de 1 centímetro, abaixo de 1 centímetro, seria assim, um tamanho maravilhoso para a gente dar o diagnóstico, porque as chances de cura podem chegar até 95%. E quando a gente fala 95% em medicina, é um percentual que a gente praticamente arredonda para 100%. A gente não arredonda porque não existe 100% na medicina, mas os tumores diagnosticados com menos de 1 centímetro, eles podem chegar a uma taxa de cura de 95%. Isso é muito bom. Isso quer dizer que você pode tratar a paciente e curar a paciente. Você pode falar em cura do câncer de mama. Então, quando a gente diz quanto antes melhor, a gente está dizendo isso. Quanto mais cedo a gente diagnosticar, maiores são as chances de cura. E o que a gente pode falar a respeito de tratamento? Você quer perguntar alguma coisa? Eu gostaria, sim. Quais são as dúvidas, as perguntas mais frequentes quando a pessoa chega no seu consultório já com este laudo? Elas têm alguma pergunta mais frequente? Eu sei que todas estão muito nervosas, com medo do que ainda não sabe o que vai acontecer, mas qual a pergunta mais frequente? A pergunta mais frequente é: vai precisar tirar a mama? Eu vou perder a mama? É a principal pergunta. Quando se recebe um diagnóstico de câncer de mama, a principal reação da paciente é essa: vou perder minha mama. E ela expõe isso na consulta: doutor, então eu vou perder minha mama. E aí é quando a gente volta lá para o quanto antes melhor. Quando a gente dá o diagnóstico com menos de 1 centímetro, a gente chega a altas taxas de cura, certo? Então, quando a gente dá o diagnóstico precoce, isso aí para lesões, em média, assim, lesões até 3 centímetros, mas isso aí é uma média, a gente pode tratar a paciente sem precisar tirar a mama. Então, isso é uma grande notícia que a gente pode dar à paciente. Olha, o seu tamanho inicial é pequeno, sua mama tem um tamanho bom que a gente tem condições de tirar a lesão, dar uma margem de segurança, manter a estética da mama e a paciente não perde a mama. Então, essa é a melhor notícia que a gente pode dar à paciente. Às vezes, a gente não pode dar essa notícia. Então, a gente vai dizer à paciente: olha, realmente é uma situação que a gente vai precisar tirar a sua mama. Essa relação do tamanho com indicação de cirurgia conservadora, às vezes a gente não pode utilizar, porque existem determinados tipos de câncer que a gente vai tratar vai avaliar outros parâmetros para poder indicar a cirurgia. Então, existem situações em que eu vou dizer à paciente: olha, aqui a gente vai precisar retirar a mama. Porém, a gente tem como arsenal terapêutico a reconstrução mamária. Então, faz parte do tratamento do câncer de mama, a reconstrução mamária. Então, a paciente vai para o centro cirúrgico para tirar a mama, mas ela não sai do centro cirúrgico sem mama. Ela sai do centro cirúrgico com a mama reconstruída. Isso é muito bom. Embora que o resultado final da reconstrução mamária só vai vir depois de alguns meses, porque tem retoques e tal, mas só a sensação de que o volume da mama permanece no local, isso já dá uma certa tranquilidade. Doutora Tassiana, com licença um pouquinho, nós gostaríamos de chamar o doutor Ramalho
não mais chamar o doutor Ramalho. Então, vamos lá, gente, ao vivo, é isso mesmo, a gente vai aqui, o que a gente quer passar para vocês são todas as informações possíveis para que vocês fiquem atentas na detecção, detectando com antecedência, você tem uma sobrevida bem melhor do que se descobrir tardiamente, porque se você pega bem no início, como foi o meu caso, eu sempre trago o meu caso que eu também tive câncer de mama e foi detectado bem no início, que não foi preciso fazer nem quimioterapia, nem radioterapia, nada. E só, graças a Deus, eu só tomar um remédio durante alguns anos, mas olha que bênção que é a gente fazer o autoexame, que o autoexame só não é o suficiente, como a doutora acabou de falar. É preciso investigar, não é isso, doutora? Exatamente. O autoexame, ele cumpriu o seu papel quando nós começamos a ouvir falar de câncer de mama mais intensamente, e quem não lembra da campanha que foi estrelada pela Cássia Kiss, não é? Isso em 1988. Em 1988, que você era Miss Paraíba, que eu acompanhei seu concurso. Em 1988, Cássia Kiss fez a... Eu lembrei agora, foi isso, não foi? Acertei? Que memória boa! Em 1988, Cássia Kiss fazia o autoexame das mamas em rede nacional, expunha os seus seios em rede nacional e explicava às mulheres como fazia o autoexame. Então, aquilo foi importantíssimo naquela época, porque ela chamou a atenção para uma doença que estava acontecendo sem ninguém saber, porque ainda não tinha um alerta para isso, atingiu mulheres assim de vários locais do país, das regiões mais longínquas assim do Brasil, a respeito do cuidado com as mamas. Então, o autoexame, naquele momento, foi fundamental. Só que, com o tempo, a mamografia ela foi interiorizando, então as mulheres foram tendo acesso à mamografia cada vez mais. E aí o autoexame passou a ser um coadjuvante. É importante a mulher fazer o autoexame todos os meses. Só que ele sozinho não vai ser suficiente, como você falou. Vai precisar fazer uma consulta anual ao mastologista e, a partir daí, ele vai avaliar se a paciente precisa fazer mamografia, ultrassonografia, alguma punção, alguma outra investigação a mais para poder detectar o câncer precocemente. Então, o autoexame é exatamente isso que você falou, é importante, mas ele faz parte de tudo que nós temos, como mamografia, exame com o especialista e autoexame. É um tripé para poder dar esse diagnóstico precoce. Doutora, a pessoa que está perdendo também muito peso, pode ser um sinal, eu sei que é bom investigar, mas assim, eu sou psicóloga e acompanho algumas pessoas que passam por essa situação também, e a gente percebe que a perca de peso, ele é um grande aviso para que vá se investigar o corpo todo, e não só a mama, mas o corpo todo. Existe alguma relação? Sim, o câncer é uma doença consumptiva, é uma doença que consome o organismo. Então, quanto mais ele avança, mais ele consome. Então, quanto mais ele avança, e às vezes em metástase, e às vezes atingindo outros órgãos, mais ele consome a paciente. Então, o emagrecimento, quanto mais intenso, quanto mais rápido, deve chamar a atenção para algum tipo de doença consumptiva, que é o caso do câncer. Então, o câncer tem essa relação com o emagrecimento por ser uma doença que consome realmente o organismo. É importante o esvaziamento axilar também, após a mastectomia? Por exemplo, se for preciso tirar um quadrante ou uma mastectomia, é importante investigar o esvaziamento axilar. Se você pudesse também nos explicar o que é isso. Então, isso é uma pergunta muito importante, porque nos remete aos sintomas do câncer de mama. Quando a gente vai fazer o autoexame, por exemplo, que você vai observar se tem alguma alteração na mama, às vezes a paciente se limita somente ao exame da mama. E é importantíssimo avaliar a axila, porque quando existe algum carocinho na axila, pode ser que haja algum indício de câncer na mama que já progrediu para a axila. Isso aí também vai nos levar à avaliação da axila no momento do tratamento. Então, se o câncer que estava restrito à mama progrediu para a axila, essa axila precisa ser avaliada. Então, durante a cirurgia, a gente já faz preventivamente a avaliação
da axila. Mesmo que não tenha sintoma nenhum, de nenhum gânglio na axila, a gente avalia a axila. E aí, se tiver alguma lesão suspeita, essa avaliação é feita com um patologista na sala de cirurgia, ele faz a avaliação, coloca o gângliozinho ali no microscópio, nos diz se há comprometimento da axila. Se tiver a axila comprometida, metástase axilar, que é o que a gente chama, vai precisar esvaziar a axila. Mas, antes disso, a gente faz a avaliação do primeiro linfonodo, que é o primeiro linfonodo da cadeia ganglionar axilar, que se chama linfonodo sentinela. Isso é um termo meio técnico, mas é para a gente entender que toda a drenagem da mama, tudo que sai da mama, e as células malignas também, elas vão ser primeiro retidas por um linfonodo chamado sentinela. É o primeiro linfonodo da cadeia. Se esse linfonodo está livre, os outros estão. Se o primeiro não reteve célula maligna, então não passou célula maligna para nenhum outro. Se ele tiver comprometido, aí a gente deve avaliar os demais. Então, a abordagem da axila é muito importante, sim. Nós sabemos que o ano todo a gente precisa estar sempre em observação com o nosso corpo como um todo, mas a gente tem o Outubro Rosa especialmente dedicado a esse cuidado maior, essa observação maior com relação ao câncer de mama. Como é que foi criado? Você poderia nos falar um pouquinho sobre isso daí? Porque eu escuto muitas pessoas dizerem assim, ai, já não aguento mais ouvir isso. Infelizmente, a gente escuta ainda isso, mas as pessoas têm que entender que isso é uma utilidade pública, a gente precisa estar falando sobre isso o tempo todo, porque é importante, porque as pessoas deixam de fazer os seus exames, postergam os seus exames, e a gente tem que falar sobre o assunto. É verdade, viu, Madeleine? Quando a gente fala de Outubro Rosa, às vezes a gente ouve, né? Não aguento mais ouvir falar de Outubro Rosa. Que bom que a pessoa está ouvindo várias vezes, mas tem alguém que só vai ouvir uma vez durante todo o mês de outubro algo a ver com o combate do câncer de mama. Então, é importante essa repetição. Os 31 dias de outubro, a gente está ali falando sobre câncer de mama. Não é que o câncer de mama ele só acontece em outubro, não. Tem gente até que pensa isso, só dá câncer em outubro. Não, não é isso. Porque a gente tem um mês dedicado ao alerta, às campanhas de conscientização com relação ao câncer de mama. Então, é importantíssimo dedicar esse mês. Isso aí começou nos Estados Unidos, uma corrida que aconteceu, e as mulheres foram distribuídos lacinhos rosas, então, a partir daí surgiu o símbolo do lacinho rosa. Outras cidades dos Estados Unidos começaram a adotar o lacinho, depois houve uma convenção e foi definido que outubro seria, então, o dia de combate, o mês de combate ao câncer de mama. Então, é um mês que a gente dedica realmente para isso, e quanto mais a gente fala, mais a gente ganha, mais a doença ganha visibilidade, e mulheres serão salvas, porque vão lembrar em outubro que minha mamografia está atrasada. Ela nem estava lembrando, ela teve um problema muito sério de família, a mamografia era para ter sido feita em janeiro, mas ela estava numa coisa ou outra, e de repente chegou outubro, ela ouviu falar, lembrou que a mamografia estava atrasada, vai colocar em dia. Então, sempre alguém vai lembrar que precisa atualizar seu exame, nem que seja nesse mês de outubro. Doutora Tassiana, a gente tem aqui algumas perguntas das pessoas que estão nos acompanhando, que são bem interessantes. A Sara, ela pergunta assim, quem tem câncer de mama pode amamentar? Pode. Quem tem câncer de mama pode amamentar. A gente vai orientar a paciente conforme o estágio da doença, mas a amamentação após o câncer de mama é possível, sim. A Cristina Brito pergunta, doutora Tassiana, quais os fatores que podem levar ao desenvolvimento do câncer de mama, que é um pouco parecido com o do Pedro Albuquerque, que pergunta, doutora Tassiana, quais são as dicas e os cuidados que uma pessoa deve tomar para se prevenir contra o câncer de mama? Isso, é uma pergunta que complementa a outra, exatamente. Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco, como eu falei, primeiro, ser mulher. Se for mulher, está no risco. Outro fator de risco, menstruou muito precocemente, teve a menopausa muito tardiamente, também é um fator de risco relacionado. Outra coisa, optou por não ter filhos, ótimo, mas vai aumentar o risco de câncer de mama, não ter filhos. Outra situação, sedentarismo. A gente, por muito tempo, só associava exercício físico a melhora do quadro cardiovascular, ansiedade, quadro emocional. A gente,
por um bom tempo não conseguiu fazer essa associação da atividade física com a prevenção do câncer. Mas agora a gente já tem estudos que mostram que, tem um estudo do JAMA de 2005, que ele fala, se dedica exatamente a essa avaliação da prevenção do câncer de mama, através da atividade física. E qual a orientação que a gente dá? O que a gente vê por esses estudos é que 2 horas de atividade física vigorosa por semana pode reduzir 5% do risco de câncer de mama. Que interessante. Olha que bom. E quando você vai para a literatura, você vê que há uma variação de redução de risco de 12% até 60%, a depender da intensidade do exercício físico e da idade da mulher. Então, é importantíssimo que a gente tenha uma regularidade da atividade física. E não é uma atividade física assim, vou dar uma caminhadinha, 10 minutos na praça, não. É uma atividade física verdadeira, né? Vamos ver pelo menos 1 hora de atividade física, 3 vezes por semana, já é bem adequado e a gente pode ter uma redução do risco de câncer de mama. Então, a pergunta do Pedro, como se prevenir? Estilo de vida saudável. Uma alimentação que, às vezes, as pacientes me perguntam, eu devo comer o quê, doutora? Logicamente que eu vou orientar que consulte um nutricionista. Mas se eu pudesse resumir, eu diria, descasque mais e desembale menos. Isso é uma alimentação saudável. Excelente dica. Isso. E atividade física. Então, isso é o estilo de vida saudável que vai trazer a prevenção. A gente tem aqui 2 perguntas, uma complementa a outra. Elisângela pergunta, por que a mamografia aperta tanto o seio? E outra é da Mariana Miriam Rodrigues Linhares. Ela pergunta, só o exame de mamografia é suficiente ou tem sempre que fazer a ultrassonografia também? Então, a pergunta da pressão da mamografia realmente o exame, em algumas mulheres, é mais desconfortável do que outras, porque a mama feminina é uma mama que tem sensibilidade e, às vezes, é uma mama que é dolorida. E a compressão pode incomodar mais em umas pacientes do que em outras, mas essa compressão ela é estipulada já pelo mamógrafo, então isso aí a gente não tem muito como mexer, não. Precisa de um certo grau de compressão para a gente conseguir uma imagem adequada. Com relação à ultrassonografia, então, o que é mais importante é fazer mamografia, é fazer ultrassom, não. O mais importante é você procurar o mastologista. Porque aí ele vai, a depender do seu perfil, da sua idade, das suas queixas, do resultado dos seus exames, definir se para aquela paciente deve solicitar mamografia, deve solicitar só ultrassom, deve solicitar ambas, deve pedir um pouco mais do que isso. Então, de fato, é o especialista quem vai decidir. Então, o que é melhor, mamografia ou ultrassom? Melhor procurar o mastologista. Que é o mais indicado, que vai te orientar com mais certeza. A Angélica pergunta, como e quando a mastectomia é indicada? A indicação da mastectomia seria a gente dar uma aula, que era um livro. Pois é. Mas vamos dizer assim, que para determinadas pacientes, a mastectomia é importante. Em tumores iniciais, tumores pequenos, se a paciente tem uma mama muito pequena, às vezes o tumor é inicial, mas a gente não consegue, tirando só o tumor, dar uma boa estética para a mama. Se o tumor fica por trás da areola, quando você vai fazer a quadrantectomia, você vai precisar retirar a areola, a estética da cirurgia conservadora não vai ser boa. Então, a gente tem que pesar todos esses parâmetros. Lesões mais avançadas, você precisa fazer mastectomia, lesões multifocais, às vezes são nódulos pequenos, mas que comprometem várias áreas da mama, você não tem como fazer uma cirurgia conservadora. Então, é um leque de situações que a gente estuda para isso mesmo, para a gente poder, quando a paciente vem, a gente já mentalmente sabe em que situação de indicação ela está, de quadrantectomia, que é a cirurgia conservadora, ou de mastectomia. Mas se a gente pudesse resumir assim, bem grosseiramente, a gente diria que lesões iniciais são mais propensas a cirurgias conservadoras e lesões avançadas mais propensas para mastectomia. Mas resumindo assim, bem grosseiramente, só para a gente ter uma ideia. Aqui, ó, Penha Maria, ela faz um comentário. Pois é, por isso mesmo que vejo minha mãe sofrendo, eu tenho medo de fazer este exame, mas é muito importante fazer. Penha Maria, Penha, é importantíssimo fazer sim. A gente não tem que ter medo de ter saúde para se cuidar, para a gente viver mais.
Alessandra Lopes fala: muito importante este evento para a prevenção do câncer de mama. Parabéns ao CB. Obrigada, Alexandrina Lopes. Outras perguntas. Homens também têm câncer de mama? Essa é uma pergunta da Wanda Oliveira, pergunta: o câncer de mama só afeta a mulher? E Anaíse também: os homens podem ter câncer de mama? Podem, os homens podem ter câncer de mama, é um percentual bem pequeno, apenas 1% dos casos de câncer de mama acometem os homens. Daí que não justifica o homem fazer mamografia anualmente, até porque a mama masculina é uma mama bem menor, é mais fácil de ser avaliada pelo autoexame, e se o homem sente alguma alteração na mama, ele deve procurar, sim, um mastologista. Então, geralmente se apresenta como um nódulo, que o próprio paciente percebe quando está tomando banho, ele percebe uma nodulação diferente, e aí ele procura o mastologista. Mas não justifica mamografias anuais, porque o percentual é pequeno, 1% apenas. Mais uma pergunta aqui. A Ana Beatriz quer saber: quando faz a mastectomia, tem que colocar silicone? Existe mais de uma técnica de reconstrução mamária, né? Quando faz a mastectomia, se é só a mastectomia, a paciente simplesmente não, né? Ela vai colocar o silicone durante a reconstrução. Se ela tem indicação de fazer reconstrução mamária, então vai ser colocado o silicone. Mas não se faz reconstrução mamária só com silicone. Existem outras técnicas também. Mas hoje o que é mais utilizado é a prótese de silicone, que é colocada sob um músculo peitoral e assim faz a reconstrução mamária. Essa é a técnica que hoje está sendo mais utilizada, mas há situações que você pode usar outras técnicas sem usar o silicone, mas já não é mais tão comum. Eu acho que tem pessoas que optam por não colocar também, mas assim, a feminilidade, nós mulheres, né, buscamos essa feminilidade, mas tem pessoas que decidiram não colocar mais silicone e segue sua vida normal, se usa um sutiã, que tem vários sutiãs que também dá, né, se fosse para sair, mas enfim, eu estou recebendo aqui mais perguntas, eu vou passar agora para a doutora Carolina Domiciano, e a gente vai conversar também um pouco na área, ela é ginecologista, e a gente vai conversar sobre os cuidados com a saúde da mulher. Doutora Carolina, qual é a palavra que você poderia deixar para a gente com relação aos cuidados à saúde da mulher? Boa tarde, Madeline, Tassiane. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito ao convite, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, os que estão presentes aqui também. Então, Madeline, se eu for resumir o cuidado da saúde da mulher, eu falo em prevenção. Quando a gente traz o Outubro Rosa, a gente lembra muito do câncer de mama, mas hoje também a gente fala bastante na saúde da mulher como um todo. O Outubro Rosa, ele lembra hoje a prevenção e o cuidado da saúde da mulher no geral. Quando a gente fala sobre saúde da mulher, a gente fala sobre prevenção de câncer de mama, sobre prevenção de câncer de colo, sobre o cuidado da mulher em si, que vai desde o cuidado físico ao cuidado mental, aos cuidados que a paciente tem que ter para que leve uma vida saudável e previna todas as doenças que podem ocasioná-la no decorrer da sua vida inteira, desde a paciente jovem até a paciente idosa. E com relação o câncer de mama no seu consultório, como é que você tem acompanhado pacientes que têm esse relato? Quais as dúvidas mais frequentes que eles chegam no consultório e te perguntam? Sim, no consultório de ginecologia, a paciente busca a gente, principalmente como médica clínica. Geralmente a ginecologista é a primeira médica que a paciente procura para fazer um rastreio, para fazer uma consulta anual, que envolve desde exames de laboratório a exames de imagem, ou algum problema individual que ela esteja apresentando. Quando as pacientes elas fazem essa rotina anual ginecológica, a gente sempre engloba o exame das mamas.
desde o exame físico, quando a gente vai examinar a paciente, até o exame de imagem, que faz parte da rotina ginecológica. As pacientes, quando elas conversam com a gente na história clínica, na anamnese, a gente sempre pergunta sobre fatores de risco que possam levar ao câncer de mama, uma doença mamária, a história familiar, e elas, quando tem história familiar presente, como o Tassiane bem falou, isso não vai incluir apenas no grupo de risco, existem outros fatores de risco correlacionados. Não é porque ela não tem história familiar, né, Tassiane, que ela não vai ter o risco de câncer de mama, mas aquelas que têm, elas buscam com maior cuidado, elas lembram de forma com mais ansiedade sobre a questão do câncer de mama. E quando a gente diagnostica, nos exames de rastreio, a gente sempre encaminha para o especialista. Qualquer que seja a alteração, lógico, o nódulo benigno, que a gente entende que ele é benigno, também deve ir para uma consulta, para uma escuta com o especialista em mamas, para que a paciente se sinta mais segura, para que ela tenha uma segunda opinião e ela conduza aquela doença mamária com o especialista. A gente tem uma pergunta aqui da Mariana Miriam Domingos. A reposição hormonal na menopausa pode contribuir para o aparecimento do câncer de mama? Isso é uma pergunta muito frequente. A reposição hormonal hoje, ela é muito mais detalhada, muito mais esmiuçada, principalmente decorrente do seu início. A reposição hormonal, ela é caracterizada principalmente por seus fatores que vão levar à indicação e pelo momento do início dela. Por que eu falo sobre isso? Porque o início da reposição hormonal é que vai nos guiar sobre os seus riscos e os seus benefícios. É uma pergunta muito ampla, que tem vários vieses, mas hoje a gente, para iniciar uma reposição hormonal, a gente inicia sempre em último caso. A gente muda o estilo de vida da paciente, a gente melhora a alimentação da paciente e, através de todos esses fatores, pós essas mudanças de estilo de vida, é que a gente, em casos individuais, começa a reposição hormonal. A Luísa Pereira, parabéns pelo evento maravilhoso que está acontecendo. Obrigada, Luísa. Luzia Pereira, podem enviar suas perguntas, gente, aqui para a doutora Carolina, que ela responde na hora. Aqui tem duas perguntas, aliás, acho que são três, bem parecidas, com relação à parte genética, a influência da parte genética na incidência do câncer de mama. Tassiane fala disso melhor do que eu, né, Tassiane? Vou aqui passar para ela como especialista, viu, Madeline? Porque foram três perguntas, e aí eu acho que é importante estar respondendo. Você falou da parte dos cuidados, inclusive foi bem comentado. Quando Carol fala sobre ginecologista, é isso mesmo. Pensei o seguinte: a ginecologista é a clínica da mulher, né? Todas as primeiras queixas vão chegar na ginecologista, primeiramente. Então, realmente, muita paciente, quando me procura, já passou pela clínica da mulher. Então, é importante quando ela fala assim, até as lesões benignas, a gente encaminha para o mastologista, porque realmente a gente vai dar esse olhar diferente que ela falou agora. Então, vai avaliar essa parte genética, vai avaliar todo o perfil da paciente para poder indicar um outro procedimento. Então, com relação à genética, o que é que a gente vê? O câncer de origem genética nem é o mais frequente. O mais frequente é o que a gente chama de esporádico. É aquele que acomete a mulher inserida na população em geral que não tem antecedentes genéticos, né? O mais frequente não é o genético. Porém, as mulheres que têm antecedentes genéticos, elas podem ser enquadradas em mulheres de menor ou maior risco de desenvolver a doença. Então, tem mulheres que elas, conforme a sua carga genética, elas vão ser consideradas mulheres de alto risco. Então, quando você tem um parente, aí a gente considera o parente de primeiro grau, nesse caso seria mãe, irmã, às vezes a paciente diz, doutora, eu tenho uma tia, avó, bem distante, que teve câncer de mama, ninguém mais na família teve, só aquela tia. Então, a gente não vai colocar essa paciente como uma paciente de alto risco, mas a mãe teve, a irmã da mãe teve, a irmã da paciente teve, então ela tem um histórico de parentes
bem próximos de primeiro grau que tiveram câncer de mama. Então, conforme a idade da paciente, conforme a lateralidade, se o parente teve um câncer de mama bilateral. Então, a gente avalia vários fatores para poder colocar a paciente numa situação de considerá-la paciente de alto risco para câncer de mama. Quando ela tem muitos casos de câncer na família, em parentes de primeiro grau, é natural que a gente oriente que o parente de primeiro grau que teve o câncer de mama procure uma avaliação com o geneticista. Porque existem exames genéticos que podem ser feitos naquela paciente que já teve o câncer de mama, para avaliar se aquele câncer é um câncer de origem genética, por conta de uma mutação genética. Então, se o parente que teve o câncer de mama tem a mutação genética, aí você pode, se a paciente quiser investigar, ela pode investigar junto com a geneticista, se ela herdou essa mutação. E aí a gente cai no caso da Angelina Jolie. Sim. Que ela fez a avaliação genética, porque tinha histórico familiar, tinha alteração genética no parente, ela herdou a mutação genética, e então ela fez a cirurgia de retirada das mamas, sem nem ter tido câncer de mama, que também é um tipo de prevenção, na verdade a gente chama de cirurgia redutora de risco. Ela vai reduzir até 95% o risco de ter câncer de mama. Fica ali ainda aquele 5%, mas já dá uma boa redução no risco, foi o que a Angelina Jolie fez, porque ela tinha mutação que aumentava o risco para o câncer de mama. Obrigada. Eu gostaria de chamar agora a fisioterapeuta Cristina, que ela é da SESCOP Rio de Janeiro, que ela tem algumas perguntas para fazer para a gente sobre o tema. E pode vir, Cristina. Boa tarde. Boa tarde, sou Cristina Brito, vim representando a Cofísio, a Cooperativa dos Fisioterapeutas do Estado da Paraíba. Ali, ó, aquela câmera lá. Sou fisioterapeuta e atuo no pós-câncer de mama. Doutora, quais os tipos de mastectomias? Existe mais de um tipo de mastectomia, né? A gente tem a mastectomia que preserva o músculo, a mastectomia que retira o músculo. Existe o que a gente chama de adenomastectomia, que é aquela mastectomia que a gente tira só a glândula mamária, só o que está por baixo da pele, e preserva a areola, preserva a pele. Então, existe mais de um tipo de mastectomia. Mas eu quero aproveitar que você é fisioterapeuta para dizer que o paciente que faz a mastectomia é importantíssimo ter esse acompanhamento com o fisioterapeuta. Depois da mastectomia, a próxima pergunta. Quando você indica para fazer a reabilitação? Porque tanto pode ser no pré e no pós. No pré, a gente faz a parte respiratória, a parte postural, e no pós, a gente faz toda a reabilitação, né? Respiratória, postural, principalmente a parte do edema de membro superior, que a gente entra desde a reabilitação aos cuidados. Então, eu indico a fisioterapia no pós-operatório. Foi até bom você me ensinar, olha aí, que a gente pode indicar desde o pré-operatório, né? Eu indico normalmente no pós-operatório, quando a paciente precisa esvaziar a axila, que foi aquela pergunta que você falou. Quando a gente tira só o linfonodo sentinela, praticamente ela não tem nenhum comprometimento no braço a nível de edema, porque os linfonodos são preservados. Mas quando a gente precisa tirar os linfonodos axilares, aí a fisioterapeuta é fundamental, realmente, porque há o risco de desenvolver linfedema do braço, ou seja, o braço fica inchado, porque todo aquele líquido que está no braço não está conseguindo ser drenado pelos linfonodos axilares. Então, o papel da fisioterapeuta aí é fundamental. Mas antes disso, antes de desenvolver linfedema, toda paciente pós-operatório de mastectomia deve ser encaminhada. A paciente tem dificuldade, muitas vezes, de abrir o braço, uma reação psicológica mesmo, de manter o braço preso ao tronco, porque ela tem medo de abrir e a cirurgia, prejudicar a cirurgia. Então, ela termina desenvolvendo uma condição em que ela fica com limitação na mobilização do braço por medo. E aí o papel da fisioterapeuta é fundamental. Trabalho em conjunto, né? Não tem como... o tratamento do câncer é multidisciplinar. No meu caso, é o mastologista, é o oncologista, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, dentista,
enfermeiro, nossa, é tanta gente que eu vou terminar esquecendo de alguém. Então, é multidisciplinar. É multidisciplinar porque, por exemplo, dentista, os dentes enfraquecem com a quimioterapia e radioterapia. E, Cristina, que oportuna essa sua pergunta, porque eu, por exemplo, eu não tinha ouvido falar ainda sobre a fisioterapia aliada à pós-mastectomia. E olha que eu fiz, né? E, assim, você falando agora, eu estou lembrando que eu realmente tive dificuldade, muita dificuldade, e senti dores, e conheço bastante pessoas que elas têm dificuldade nessa circulação também, ficam inchadas, né? Quem faz quimioterapia, radioterapia, então a importância da fisioterapia muito obrigada por esse novo dado para mim. É muito importante a fisioterapia no pós. A gente trabalha a parte, como a doutora estava falando, a parte do sistema linfático, né, diminuir o processo de edema no braço. Primeiro, eu costumo dizer que a doença, ela primeiro é emocional para depois ser local, né? Elas ficam um emocional bem abalados e na hora da parte da reabilitação, eu tenho que trabalhar toda a estrutura delas, não só local, mas também o emocional juntamente com a família. E aí entra drenagem, processos endermologia, uso laser na hora da cicatrização, de baixa intensidade. Então, é um mundo essas pacientes quando estão na minha mão. Mas, assim, eu amo trabalhar com a parte mastectomizada. É um prazer estar aqui nesse evento. Está muito bonito e parabéns. Obrigada pela oportunidade. Qualquer dúvida, né? Estou aqui. A gente que agradece sua participação, que realmente foi bem importante. Tá, muito obrigada. Obrigada a todos. Eu tenho aqui uma pergunta para a doutora Carolina. O câncer de útero acontece em qual idade com mais frequência? O câncer de útero acontece com maior frequência entre os 30 a 40 anos de idade. As pacientes, hoje existe uma grande campanha, né, como existe em relação ao câncer de mama, dessa questão do câncer de colo de útero. Ainda bem que houve, de fato, um declínio em relação ao câncer de útero. Por quê? Porque a gente é um câncer muito mais prevenível. A gente consegue prevenir o câncer de colo com muito mais frequência do que propriamente o câncer de mama. Aí você vê o quanto é importante essa campanha que esse ano trouxe o Outubro Rosa, né? Quanto antes, melhor. O câncer de colo do útero também é um câncer que quanto antes, melhor. E aí que a gente fala muito mais sobre a prevenção, a detecção, os exames de rotina, Madeline, como são importantes para que a gente consiga diagnosticar precocemente e levar essa paciente a uma cura, de fato, real do câncer. Pode. Eu queria fazer uma pergunta para você, doutora. Veja só. O câncer de colo, ele está relacionado com o início da vida sexual precoce. E aí, o que você tem observado atualmente que as meninas estão iniciando uma vida sexual muito precocemente. Isso é um dado da atualidade que a gente tem observado. Meninas mocinhas, muito jovens, de 13, 14 anos, sei lá, até menos, iniciando a vida sexual. Isso tem tido impacto no aumento dos casos de câncer de colo? Sim, Tassiane, excelente pergunta. O que é que acontece? O câncer de colo, ele é principalmente decorrente da infecção do HPV. Óbvio que existem outros fatores que levam ao câncer de colo, mas mais do que 95% dos cânceres de colo são decorrentes da infecção do HPV. Se a paciente ela começa a vida sexual mais cedo, ela vai ter mais propensão até a infecção pelo HPV. Então, isso vai levar ao aumento da incidência do câncer de colo. Por quê? Porque a paciente, ela se expõe em maior quantidade de vezes, ela tem mais parceiros, então ela tem uma exposição maior e vai, de fato, levar a uma maior quantidade de pacientes diagnosticados com câncer de colo. O hábito sexual, a atividade sexual tem muita correlação com a frequência do câncer de colo. A gente tem uma pergunta aqui da Ana Paula. Ela pergunta, o pólipos
tem relação com o câncer de útero? O pólipo uterino, o pólipo pode ser endocervical ou endometrial. É uma lesão, em geral, benigna, que ele não vai levar ao câncer do corpo uterino. Ele é um câncer que é chamado câncer de endométrio, da camada interna do útero. O endométrio é uma das camadas do útero, certo? E o pólipo é correlacionado ao câncer de endométrio, não exatamente o câncer do útero que se chama, que é o câncer, em geral, relacionado ao HPV. São entidades diferentes. Entendi. Tem algumas pessoas elogiando aqui, agradecendo também a parte da fisioterapia, que a gente acabou de passar, né, pela doutora a Cristina Brito, que faz parte da CoFísio. A gente depois vai deixar... Eu quero até fazer uma observação sobre a fisioterapia. A fisioterapia na saúde da mulher é de extrema importância, né? Obviamente tem seu impacto muito importante nas pacientes pós-cirurgia de mama, mas a fisioterapia pélvica é uma fisioterapia de grande importância na saúde da mulher. Ela nos auxilia como ginecologistas, como cirurgiões de aparelho ginecológico em diversas patologias, em disfunções sexuais, em disfunções miccionais. Então, assim, cada dia a fisioterapia ela tem se formado mais presente e tem ajudado cada vez mais na saúde da mulher. Eu quero agradecer aqui, eu sou uma grande fã da fisioterapia na saúde da mulher. Eu acho que ela tem cada dia mais espaço e mais valor e agrega bastante no tratamento da gente. João Pedro pergunta: sangramento durante a relação sexual pode ser sinal de câncer de útero? Pode ser sinal de câncer de útero, sim, de lesões ulcerosas no colo do útero, mas também tem diversos outros fatores de maior incidência que levam ao sangramento no coito, na relação sexual. E, obviamente, o paciente deve ir para o seu exame de rotina para fazer o seu citológico, a sua colposcopia e avaliar a causa desse sangramento. Aqui tem um comentário do Petrúcio. Ele diz, Petrúcio Mamed, ele diz, a questão psicológica na prevenção é muito importante. Tem mulheres que têm até medo de fazer o autoexame, abre parênteses, o toque nos seios, fecha parênteses, porque tem medo justamente de descobrir um nódulo, mesmo sendo benigno. Quem poderia comentar, falar alguma coisa sobre essa questão tem tanto medo de encontrar que não chega nem a realizar o toque, que é o básico. Exatamente. Isso não é infrequente, não. Isso é até, de certa forma, comum. Mulheres cuja doença foi descoberta porque um parente percebeu que havia uma ferida na mama, percebeu que o mamilo estava retraído. Alguém, ou às vezes, uma senhora idosa que a filha vai visitar e na troca de roupa ela percebe que a mãe tem uma lesão que não quis revelar para ela. Então, são situações que, às vezes, a paciente é surpreendida por uma outra pessoa da família e ela já sabia que tinha aquilo há um bom tempo, mas ela escondia de todo mundo e não queria procurar. Então, isso que ele falou é importantíssimo. Às vezes, por tabu, por medo, por vergonha, as mulheres deixam de dar um diagnóstico precoce, quando a gente pode ainda tratar, curar, e já nos procuram numa situação de câncer de mama avançado. E a questão psicológica é tão, assim, forte, que muitas nem pronunciam o nome câncer. Então, quantas eu recebo no consultório dizem assim, aquela doença. Então, não falam o nome, porque parece que esse nome, não sei, tem um impacto psicológico muito grande, traz uma carga muito pesada que a paciente não quer nem pronunciar o nome. Então, essa coisa psicológica da paciente esconder a doença, guardar, não se examinar, porque tem medo de descobrir, é aquela coisa de não, quem procura acha. Tem muitas que falam isso, não, doutor, faça não, quem procura acha. Quem procura tem que achar mesmo, e tem que achar no comecinho. Então, tem que fazer isso que a campanha fala mesmo, quanto antes, melhor. A gente tem que vencer esses tabus. Isso está mais relacionado com mulheres mais idosas, porque
elas vêm de uma geração em que o nome câncer não era impronunciável. Não se pronunciava essa palavra. E aí elas têm dificuldade de lidar com isso. Mas cabe aos filhos, às filhas, aos parentes mais próximos, estarem atentos, né? E trabalhar também nessa coisa da conscientização. Mas, embora seja mais comum nas gerações anteriores, até hoje a gente ainda vê em mulheres jovens esse receio de tocar as mamas. E eu vou te falar mais. Eu conheço pessoas assim que são pessoas bem estudadas, com doutorado, que não da área médica, né? Mas que quando eu falava que eu estava com câncer, a pessoa dizia assim, não fala o nome. Aí dizia assim, você está com aquilo. Aquilo o quê? Aquilo o quê? Fala o nome, porque tem que falar, a gente tem que falar, tem que enfrentar, porque é uma coisa comum, gente. A gente tem que só tratar com antecedência e com mais rapidez, não é isso? Para não virar uma bola de neve. A gente tem aqui um comentário do Dr. Walter Ramalho. Parabenizo o Dr. André Pacelli pela belíssima iniciativa e as palestrantes, doutora Tassiane Campos e Carolina Domiciano, pelas exposições claras e consistentes. Obrigada. Vou passar para a Carol agradecer. Ele não fala da apresentadora, não, mas eu agradeço também. Brincadeira. Só para descontrair um pouquinho. É um prazer estar aqui. É um prazer assim, conseguir trazer essas abordagens, assim, tirar dúvidas e esclarecer, né? Assim, eu acho que o tema da campanha esse ano eu vou trazer para mim um pouco também, viu, Tassiane, sobre quanto antes melhor tudo na saúde da mulher, em qualquer tipo de prevenção que a gente possa fazer e que as mulheres busquem cada vez mais a saúde através da prevenção como um todo. Obrigada. Eu gostaria de chamar a Ana Margarida para fazer uma pergunta. Oi, Ana. Vem aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a presença de vocês e dizer que nós convidamos 7 mulheres, né, de cooperativas que estão representando aqui as cooperativas. Então, nós temos colaboradoras da Unimed, temos cooperadas da Cofísio, temos cooperada da Transtax e temos também da Cooperleges. Tratamos muito, nesse momento, do assunto saúde, né, mas fizemos uma mistura de convidar algumas mulheres para estar presente aqui, tá certo? Então, queria agradecer a presença de vocês. E a minha dúvida estaria um pouco relacionada à hereditariedade. A minha mãe teve câncer de colo de útero e eu tenho na família primas que já faleceram de câncer de mama. Então, a gente fica se perguntando como é que é isso na nossa vida daqui a pouco? O que a gente pode pensar, pode esperar, pode fazer como prevenção? Existem cânceres que são de uma mesma linhagem genética. Então, às vezes, a paciente diz assim, na minha família tem câncer de ovário, teve um caso de câncer de mama, eu acho que eu tenho risco para câncer de ovário, mas existem síndromes genéticas em que o câncer de ovário e o câncer de mama andam juntos, câncer de intestino anda junto com o câncer de mama. Então, existem essas síndromes genéticas que podem acometer familiares desses sítios diferentes. Então, câncer de mama com câncer de ovário, câncer de mama, ovário, intestino. E o que é que a gente recomenda? O aconselhamento genético. A melhor opção é procurar o geneticista e avaliar o heredograma, fazer a avaliação genética dessa família. E aí ele vai identificar se há essa correlação desses cânceres de sítios diferentes para ver se há como ele vai orientar, qual o aconselhamento que ele vai dar para essa família. Eu queria que... quer falar também? Só complementar o que a Tassiane falou em relação a essa questão do estudo genético. Hoje, em relação ao câncer de colo, antigamente se tinha a ideia de que o câncer de colo era um câncer completamente, ou em sua grande maioria, ligado apenas à presença da infecção do HPV. Hoje já se sabe que a paciente que tem história familiar de câncer de colo, ela de fato tem uma propensão maior relacionada
quando ela se infecta com o HPV. Então, existe uma importância em relação a isso, e assim, aí entra naquela questão da prevenção. O câncer de colo, ele não surge de um dia para a noite. A paciente deve procurar fazer seus exames preventivos para conseguir detectar, inclusive, lesões pré-neoplásicas e conseguir, de fato, a cura. Então, é estudo genético, é prevenção em relação ao câncer de colo, é exames de rotina, para que a gente consiga ter uma saúde melhor. Eu queria registrar aqui um comentário da Bruna Patrícia Barbosa. Boa tarde, excelente iniciativa. Vamos cuidar de nós e incentivar outras mulheres também. Parabéns pela iniciativa Sistema OCB-PB e Dr. André Pacelli. Bruna Barbosa, da Confebras. Temos outro aqui. Sandra Rodrigues, parabéns toda a equipe da OCB pela escolha do tema. Parabéns, André, pela escolha dos profissionais. Os esclarecimentos são muito para todas as mulheres. São ótimos para todas as mulheres. A Sandra Rodrigues. E agora vamos conversar um pouco mais sobre essa parte da ginecologia. O que você pode estar passando para a gente com relação a essa parte de pesquisa, de investigação, porque quando a paciente se deita, que você faz o exame, que você faz ali mesmo no toque, que você já pode detectar algo diferente. Como é que você fala para ela ali, você indica para procurar um mastologista, essa parte da confiança do falar sobre o que você está achando, né? Quando a gente examina uma paciente em consultório ginecológico, a gente examina a paciente como um todo. Começa desde a história clínica, em que a gente identifica fatores de risco correlacionados à paciente, e quando a gente vai para o exame físico, a gente faz o exame da mama, né, são várias fases do exame da mama, desde a visualização, algumas manobras que a gente faz, até a palpação, por fim. Quando a gente identifica um nódulo suspeito, né, no exame físico, a gente conversa com a paciente, diz que palpou um nódulo, que esse nódulo tem tais características, é um nódulo móvel, um nódulo fixo, um nódulo de aproximadamente tal tamanho, mas que ele exige um exame de imagem. O exame de imagem nos traz muitas informações. Quando a paciente vem para a gente identifica, pede o exame de imagem, eu já oriento que ela, a partir dali, ela já vai procurar um especialista nas mamas, porque ele vai trazer mais informações, ele vai falar com mais propriedade de especialista e ele vai unir outros fatores e uma propedêutica melhor relacionada à patologia mamária. Aqui a gente tem as nossas convidadas, cooperadas, da Transtaxi, Unimed, Cooperleges. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta às doutoras? Pode vir, por favor. Boa tarde, como é seu nome? Boa tarde. Eu gostaria de perguntar à doutora se quando a mulher entra na menopausa, se ela tem, qual a probabilidade dela ter um câncer de mama maior. E até mesmo também do útero, né? Perguntando logo, aproveitando a oportunidade, perguntando às duas. Entendeu? Obrigada, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Oi, Maria. Veja só. A incidência de câncer de mama aumenta após os 45 anos. A gente orienta que as mulheres, desde cedo, já tomem esse cuidado com as mamas. Mas há uma incidência maior a partir dos 45 anos. Então, naturalmente, a menopausa ocorre por volta dos 50 anos. Então, a mulher vai entrar na menopausa numa faixa de risco maior para o câncer de mama, sim. Em relação ao câncer de colo,
a paciente, ela de fato tem um risco já inerte a ela, pela exposição ao HPV e fatores genéticos em principal, e você, no momento da menopausa, o câncer de colo, ele muitas vezes é diagnosticado com um pouco mais de dificuldade. Por que que isso acontece? Primeiro porque a paciente, ela procura menos o ginecologista, infelizmente. Ela diz assim, eu não tenho mais vida sexual, muitas vezes ela está na menopausa e ela não tem mais vida sexual ativa, ela acha que ela não tem mais por que ir ao ginecologista anualmente. Então, esse é o grande problema da menopausa relacionada ao câncer de colo, porque as pacientes, elas têm mais dificuldade de ir ao ginecologista, o exame é um exame mais incômodo para ela, e ela tem esse tabu ainda, que é muito cultural, de quando está na menopausa procurar menos. Aí que vem um grande problema, que é os estágios que a gente encontra o câncer de colo em pacientes com a menopausa. Obrigada a você por participar. Mais alguém? Eu gostaria, então, de convidar o doutor André Pacelli e o doutor Walter Ramalho para encerrar, agradecer a vocês duas, uma excelente explicação sobre o tema. Boa tarde, doutor André. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu quero tirar a máscara aqui, agradecer a todas as mulheres que estão aqui presentes, das cooperativas parceiras nossas. Agradecer, quando a gente pensou em chamar a doutora Tassiane e a doutora Carol, não tinha dúvidas que ia ser um sucesso. São extremamente competentes, qualificadas e, como eu já dizia, são pessoas comprometidas, né? Não só atendem no setor público, no setor privado. Inclusive, eu gostaria, doutora Tassiane e Carol, antes de vocês fizerem as considerações finais, pudesse dizer como que uma mulher que não tem plano de saúde, é do Sistema Único de Saúde, como é que ela faz, onde ela deve procurar atenção básica, e também aquelas que têm consultório, onde procurar seu consultório para fazer a prevenção do câncer de mama, câncer ginecológico. E cumprimentar meu amigo Dr. Walter Ramalho, anestesista, e também atua na dor, vez por outra, se depara com situações graves, né, Walter? Mulheres e homens também, em fase avançada do câncer, e aí a intervenção já é uma intervenção mais paliativa. Então, por isso que faz apelo para fazer a prevenção. Nesse aspecto, a Unimed, o Dr. Walter, tem feito um trabalho importantíssimo, não só agora, a pandemia foi um momento crítico, atípico, extremamente atípico, mas está estruturando a nossa Unimed para atender nossos colaboradores, nossos cooperados, nossos clientes, mais de 140 mil usuários que dependem de nós e que a rede nossa assistencial, nossa hospitalar, está preparada para atender da melhor forma possível. Então, muito obrigado a todos. Passar para o Dr. Walter e depois para vocês fazerem essas considerações finais e dar como procurar o setor público e o setor privado no consultório de vocês. Obrigado. Então, boa tarde a todos, né? Os presentes aqui, os que nos assistem. Mais uma vez, parabenizar a André Pacelli, que tem realmente tido à frente do sistema OCB um posicionamento de vanguarda, sempre está um passo à frente, sempre com a visão voltada para contribuir da melhor maneira com toda a comunidade. E esse evento de hoje, que fala da prevenção do câncer de mama, como é importante isso, como ele bem já ressaltou aqui, os pacientes que nos chegam ainda já com estágios avançados, nos cabe apenas o conforto, né? Tentar confortar e fazer ações paliativas, ou seja, paliar, minimizar a dor. Então, muito agradável seria poder tratá-las para que a gente pudesse oferecer a cura. Então, essa cura só é possível se o diagnóstico é precoce. Então, não temos que ter preconceito, temos que ter a atitude de uma busca regular, de uma análise clínica, né? E avaliação clínica acompanhada do exame adequado para a idade, nos traz o que é a perspectiva de um tratamento precoce. Então, foi muito assertivo também na escolha das debatedoras aqui, e acompanhada aqui pela nossa Madeleine, que é uma amiga de infância, irmã da minha amiga Kátia, que conhecemos de longa data, e dizer que, para mim, é uma alegria vir aqui, não só prestigiar o evento, né, ver da repercussão que ele tem tido aí, com uma participação muito efetiva, né, de todos que estão aí
sempre procurando tirar um pouco das suas dúvidas e, mais ainda, sair daqui também com algumas dúvidas retiradas, né? Porque é importante que a gente, cada vez mais, o conhecimento é um desafio importante que a gente tem que compartilhar. Então, parabéns a todos vocês, as mulheres aqui presentes, e no mês que vem, já ressaltando aqui a importância de nós, homens, né, no trabalho do Novembro Azul, de ter o mesmo zelo e cautela na avaliação e na condução, no diagnóstico precoce do câncer de próstata. E lembrando a André que é importante que nós, pela primeira vez na história da Unimed, passamos dos 150 mil usuários esse mês e estamos realmente tentando avançar com foco na atenção primária. Hoje, o grande legado da transformação da saúde é buscar o quê? Promover saúde. A saúde começa em casa, porque ao chegar no hospital, a doença já em tese está instalada. Então, promover a saúde, que passa por uma série de conceitos, é importante, dentre eles o preventivo, que de forma muito exitosa, o doutor André Pacelli trouxe para vocês. Valeu, Galton. Vamos agora às considerações finais. Com relação à pergunta, como o setor público e o privado, como é que eles funcionam para quem precisa de fazer o tratamento? Eu vou deixar aqui como consideração final que a gente teve um represamento de algumas doenças durante o período de pandemia. Então, muitas mulheres deixaram de procurar um mastologista porque, naturalmente, estavam no isolamento social. Então, elas não procuraram. Muitos cânceres deixaram de ser diagnosticados esse ano. Muitas mulheres só vão procurar o mastologista ano que vem, quando poderiam ter dado o diagnóstico precoce. Mas nós vivemos um ano atípico. E eu conclamo essas mulheres que, na medida do possível, com cuidados sanitários, elas procurem o mastologista. Não deixe passar mais do que um ano de atraso do seu último exame. Se já é época de renovar o exame, vamos com os cuidados preventivos, procurar atualizar os exames de mama. Com relação às pacientes do serviço público, o Santa Isabel é onde eu trabalho, o hospital vinculado à Prefeitura Municipal de João Pessoa, que foi um hospital que deu muito apoio ao tratamento do Covid, mas hoje ele está aberto, as pacientes devem procurar marcar suas consultas para serem atendidas no serviço público. Nós, médicos do serviço público, estamos à disposição para atender. Então, as pacientes já devem começar a lembrar que existem outras doenças, como câncer de mama, e devem procurar voltar a fazer os seus exames de rastreamento. Então, vamos lembrar que também tem um câncer de mama que ficou represado aí nesse período, que a gente tem que estar atento a isso também. E como palavra final, eu deixo aqui o lema da campanha, como eu falei, que está na camiseta: quanto antes, melhor. Quanto antes a gente se cuidar melhor, quanto antes começar a atividade física melhor, quanto antes iniciar a alimentação saudável, um estilo de vida saudável, melhor. E esse lema é o da Sociedade Brasileira de Mastologia: quanto antes, melhor. Doutora Carolina? Eu quero finalizar com a palavra que nós começamos, Madeline, com a prevenção. A prevenção na saúde da mulher, ela de fato representa um avanço. Quando a gente fala em prevenção, a gente já fala um avanço na medicina, quando a prevenção ela se tornou importante e ela foi mostrada com tanta clareza como ela vai favorecer doenças posteriores. Então, eu quero falar que no sistema público as pacientes encontram isso de forma muito ampla na atenção primária à saúde, nos postos de saúde, em que a citologia oncótica, os exames de sangue são feitos de forma rotineira, e isso nos traz já um avanço muito importante e tem um significado muito bom na prevenção. E quando diagnosticados, que elas procurem os sistemas de referência, tratamento para câncer de mama, tratamento para câncer de colo, e no setor privado, que as pacientes portadoras de plano de saúde, de convênio, procurem seu ginecologista anualmente, façam seus exames preventivos, façam seus exames de rastreio, para que consiga, vou trazer mais uma vez a frase da campanha, quanto antes, melhor. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam até agora e também as pessoas que participaram. Pedir para que vocês se inscrevam no canal do YouTube aqui da OCB, que é a Organização
Organização das Cooperativas Brasileiras, PB, e assina o canal, coloca o sininho, porque aqui a gente está o tempo todo trazendo informações que você pode acompanhar ao longo do ano. Agradecer a vocês duas, muito obrigada por tanto esclarecimento, que é sempre importante para a gente, e deixar aqui o meu abraço e meu até mais para vocês. Boa tarde.